mas comigo tem sido assim. À medida com que os anos passam, eu não vou dizer à medida que a gente envelhece, não é o caso. À medida que os anos passam, nós ficamos mais emotivos, mais sensíveis e mais gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. E agora tenho o privilégio também de abrir a palavra de Deus e compartilhar um recado para os nossos corações. E antes de entrar nesse recado, eu tenho uma pergunta para cada um de nós que estamos aqui, uma pergunta que nós temos que responder. E a pergunta é a seguinte: você é Simão ou você é a mulher pecadora? Claro que ainda não precisam responder, porque nós vamos tratar desse assunto. Nós vamos ver o que a Bíblia fala desse assunto. E aí então você poderá dar a tua resposta. Mas vamos orar novamente. Pai, fala aos nossos corações. Revela aquilo que tu queres. Dá-nos entendimento para compreender a tua vontade para a nossa vida. E que nós possamos sair daqui mais perto daquilo que tu tens planejado para cada um de nós, cada vez mais dentro do teu propósito para as nossas vidas. Pai, nós viemos aqui famintos e sedentos da tua palavra. Nos satisfaça, Senhor, não pela voz humana, mas pela ação do Espírito Santo em nossos corações. Eu te rogo, Pai, por cada irmão aqui presente, pelas suas ansiedades, pelas suas lutas, pelas suas dores, pelos seus planos, e que em tudo nós te coloquemos em primeiro lugar nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Na Bíblia, nós temos dois eventos que falam de mulheres que ungiram a Jesus. Um evento aparece em 3 dos evangelhos, e a personagem que unge a Jesus é conhecida. É a irmã de Lázaro, Maria, que num ato de gratidão pela ressurreição do seu irmão, toma esta atitude. A quarta não tem nada a ver com Maria, é uma outra mulher, uma outra situação, uma outra cidade. Essa primeira que eu falei, que aparece em 3 evangelhos, acontece em Betânia. Betânia ficava pertinho de Jerusalém. E esse fato, embora a Bíblia não determine o lugar, é muito provável que seja na cidade de Naim, que fica ao sul de Nazaré, bastante distante de Jerusalém. E antes deste fato, horas antes, de acordo com a narrativa que se encontra em Lucas, Jesus tinha feito um milagre grandioso. Ele havia ressuscitado o filho de uma viúva. Se não me engano, sábado, no Minuto com Deus, fala sobre isso. Jesus ressuscitando aquele jovem, e eu já preguei sobre isso há muitos anos atrás, e o tema é: jovem, a ti te digo, levanta-te. E esse tema, inclusive, foi tema de uma das conferências dos GEAS 30, 40 anos atrás. Mas não é sobre a ressurreição que nós vamos falar. Depois da ressurreição, Jesus Cristo fala sobre João Batista, sobre a importância dele. E depois entra aquilo que nós vamos estudar e que se encontra em Lucas
capítulo 7. Como eu disse, é possível que tenha sido na cidade de Naim. Há poucas semanas atrás nós falamos sobre a cidade de Naum. Naim é outra cidade geograficamente distante, e Naim significa tranquilidade. E provavelmente deveria ser uma cidade bastante pacata. E aquela ressurreição daquele jovem deve ter alvoroçado a cidade. No versículo 36 do capítulo 7 de Lucas, o nosso relato começa assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. É surpreendente esse relato, porque os fariseus procuravam a todo momento uma oportunidade para diminuir a importância de Jesus Cristo, para atacá-lo, para desmerecê-lo. Os fariseus se sentiam os donos da lei, e tudo aquilo que de uma certa forma pudesse ir contra a lei, mesmo que eles pensassem equivocadamente, era motivo para eles se tornarem agressivos e desafiarem essas pessoas. Mas Jesus recebeu este convite e ele foi a esta casa. Por que esse fariseu convidou a Jesus? Cada um de nós pode pensar numa alternativa. Durante o relato, nós vamos descobrir que o nome desse fariseu é Simão. Simão é o diminutivo de Simeão. Assim como aqueles que são chamados de Garabete, na intimidade são chamados de Garô, aqueles que eram chamados de Simeão eram chamados de Simão. E a palavra Simeão significa famoso. Agora é bastante comum, numa festa que é promovida por uma família ou por uma empresa, se pagarem para artistas darem uma passadinha na festa. E dependendo da fama do artista, eles recebem um bom dinheiro para isso. Eles não conhecem ninguém ali praticamente, mas por causa do dinheiro eles vão, e já fica mais ou menos estipulado que eles vão ficar 1 hora, 2 horas no máximo, vão tirar algumas fotografias, vão mostrar certa intimidade, e agora na época vão tirar alguns selfies, e depois vai embora. Será que Simão não foi o primeiro que pensou nisso? Jesus, famoso na cidade de Naim, eu vou convidá-lo para a minha casa e eu também vou ficar famoso. Não vou sair nos jornais e nas revistas ou nos programas de televisão de fofocas que falam sobre essas coisas, porque não haviam esses programas. Mas ele queria, minha interpretação, aproveitar o gancho da presença de Jesus e ganhar um pouco mais de popularidade na sua cidade. Mas o que importa é que ele fez o convite. Nessa tradução que eu estou usando, começa com a palavra rogou. Tem traduções que aliviam um pouco mais e falam convidou. Mas nessa tradução, nessa versão diz rogou. A palavra rogar inclui um ato de humildade.
não é mandar. Mandar inclui um ato de superioridade, mas a palavra rogar embute uma humildade, é pedir um favor de uma forma bastante humilde. E Jesus entrou. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Depois nós vamos ver no contexto que haviam outros convidados também. Não era uma conversa como Zaqueu, uma conversa íntima, que era uma conversa com bastante gente, bastante não sei, mas com outras pessoas ali. E o versículo 37 introduz a nossa personagem. Eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora. Mas será que naquela cidade só ela era pecadora? Será que naquela cidade ninguém mentia? Será que naquela cidade ninguém furtava? Será que naquela cidade ninguém fazia fofoca? Será que naquela cidade ninguém falava mal um do outro? Difícil. Provavelmente estas coisas que muitas vezes se tornam tão corriqueiras. Tem pessoas que mentem com uma facilidade tão grande, que nem percebem que estão mentindo. Tem pessoas que roubam e acham que não estão fazendo nada de mal. E a fofoca então? Tem pessoas que são tão fofoqueiras que não perdem um segundo sequer para falar mal do outro, mas falam numa rapidez e numa espontaneidade tal, que parecem que estão fazendo a coisa mais normal e correta do mundo, e não estão. O roubo, a fofoca, a mentira, todas estas coisas estão incluídas no rol dos pecados. E Jesus morreu para que nós não cometêssemos mais esses pecados. Mas aqui então é apresentada esta mulher como uma pecadora. Essa ênfase que é dada é por causa do seu modo de vida, por causa da sua profissão. Ela era uma meretriz. Ela era uma prostituta. A palavra em armênio que fala sobre esse assunto é uma palavra muito interessante e autoexplicativa. Marnavajar, que comercializa o próprio corpo. Ela era uma Marnavajar. Ela ganhava dinheiro vendendo, ou melhor, alugando o seu corpo para os homens que tinham interesse em ter uma relação ou antes do casamento ou fora do casamento. E por isso, e os pecados sexuais normalmente nos ofendem e agridem muito mais, ela aqui é muito mal vista e ela recebe esse título de uma pecadora. Eu imagino que ela entrou meio que esgueirando-se, meio que evitando as pessoas. Talvez ela abaixou o rosto, talvez ela cobriu o rosto com um véu, para não ser impedida de entrar logo na entrada. E ela finalmente entrou e ela estava procurando um personagem. Ela não estava interessada no dono da casa. Talvez ali naquele ambiente tivesse alguns homens que a tivessem procurado no passado, mas ela não estava procurando por eles, ela estava procurando por Jesus. Havia algo em Jesus que revelou para ela uma nova faceta da vida. E ela vai em busca de Jesus Cristo.
Continuando o versículo 37, eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Os vasos de alabastro são vasos muito caros. Alabastro é um tipo de um mármore que é semitranslúcido, e ele era usado então para colocar perfumes caros. Aqui não fala da importância e nem dos ingredientes do perfume. No outro caso da mulher que ungiu a Jesus, fala que era feito de nardo e que custava 300 denários. Aqui não fala nem o produto em si, nem o seu valor, mas provavelmente era um produto bastante caro. Isso me fez lembrar, os perfumes, tanto esse como no outro caso, normalmente faziam parte do enxoval das moças. E hoje eu viajei um pouco na palavra enxoval, lembrando da minha infância, lembrando da minha adolescência e juventude. Se usava muito essa questão de enxoval. A menina mal havia nascido e a mãe já começava a fazer o enxoval. E se compravam então os bordados da Ilha da Madeira. Durante um bom tempo foram a sensação dos enxovais. Algumas de tradição armênia até bordavam uma colcha de crochê. Tradições que eram seguidas. Depois o bordado da Ilha da Madeira foi substituído pelos bordados do norte. Mas enfim, se compravam toalhas, se comprava um monte de coisa, e alguns dias antes do casamento havia a exposição desse material. Claro que, e eu estou falando de tradições armênias, pode ser até que os brasileiros também tenham as mesmas tradições, mas eu não sei. Os armênios, obviamente, tudo é motivo para fazer uma boquinha, para comer um lanchinho, e aí então aquela exposição era regada então com alguns doces, com alguns salgados e tudo mais. Fazia parte do enxoval das moças de Israel, um vaso de perfume, porque elas iriam perfumar o seu quarto, o seu leito nupcial. Mas hoje à tarde eu lembrei de uma outra situação que talvez tenha mais a ver com a nossa personagem. Para isso nós vamos para Provérbios. Provérbios capítulo 7. E aqui fala o título desse texto, lembrando que esse título não está no original. Esse título é um acréscimo daqueles que fizeram as traduções da Bíblia, mas o título que é interessante diz: a astúcia da prostituta. Na realidade, aqui o que é apresentado nesse capítulo não é uma prostituta, mas sim uma adúltera, porque ela está aproveitando o momento em que o marido viajou. Dos versículos 16 em diante diz: já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas, com linho fino do Egito. Linho fino do Egito.
já era uma tradição há 3.000 anos atrás e continua até hoje. Linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até amanhã, alegremo-nos com amores. Então eu estive pensando, será que era o enxoval dela? Ou será que era a ferramenta de trabalho dela? Mas de qualquer maneira, era algo valioso, era algo importante para ela. E ela leva nessa sua visita, obviamente uma visita numa casa onde ela não era bem aceita, versículo 38, e estando por detrás a seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés, e os ungia com unguento. A presença de Jesus deu a esta mulher sofrida, perseguida, a esta mulher desprezada na sociedade em que ela vivia, um sentimento de pecado tão grande, que ela levou o que ela tinha de melhor e derramou aos pés de Jesus Cristo. Mas não foi um ato só de derramar o unguento. Sobre os pés de Jesus, ela chorou copiosamente, a ponto de ter que enxugá-los, e para enxugá-los, usava os seus próprios cabelos. Imagine um pouco aquela cena, o símbolo máximo de santidade, e uma mulher pecadora. Que contraste havia aí. E esta mulher, com o seu ato, com a sua situação emocional, tocou o coração de Jesus. Mas, e cada cabeça uma sentença, criou na cabeça de Simão e talvez dos outros presentes o seguinte pensamento. Versículo 39, quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se esse fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Lendo esse texto e da maneira com que foi tão bem redigido por Lucas e supervisionado pelo Espírito Santo, nós entendemos que parece que Simão se arrependeu de ter convidado a Jesus, porque ele disse, se esse é, disse não, ele pensou no seu coração. E é muito complicado pensar alguma coisa na presença de Jesus, e é impossível pensar alguma coisa longe de Jesus, porque Ele é onipresente, Ele é onisciente. E ele então fala, não, esse cara me decepcionou, eu o convidei aqui, gastei um dinheiro para fazer esse, e ele nem consegue perceber quem é essa vagabunda. Mas Jesus lê os pensamentos e as intenções do coração. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele esqueceu o que ele tinha pensado e logo se recompôs e disse, bem solenemente, bem agradavelmente: dize a mestre,
estava em dúvida se era ou não um profeta, mas agora disse a mestre. E Jesus diz para ele o seguinte: um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros, em outras traduções diz denários. Essa moeda, que era uma pequena moeda de prata, correspondia a um dia de trabalho de uma pessoa. Um lhe devia 500 denários, ou seja, a pessoa deveria trabalhar 500 dias, quase 2 anos. Lembrando que o sábado era absolutamente sagrado e que ninguém poderia trabalhar, 2 anos para poder pagar a sua dívida. E um outro, em 2 meses, pagaria a dívida. E outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-os a ambos. Esse homem que tinha o direito de cobrar essa dívida, e há pouco tempo atrás nós falamos que eles poderiam exigir a venda dos filhos dos devedores para pagar a dívida. Eles tinham o direito de ir na casa das pessoas e tirar os bens para cobrir as suas dívidas. E esse homem, então, num ato de bondade, perdoa ambos. Sabia que os 2 não tinham como pagar, e ele perdoa a ambos. E Jesus então faz a pergunta: dize, pois, Simão, qual deles o amará mais? Simão, um devia 50, outro devia 500. Os 2 foram perdoados. Dos 2, qual deve amar mais a este Senhor que lhes perdoa a dívida? E eu consigo imaginar a cena. Simão então fazendo pose, se emperiquitando. Aqui na minha tradução diz: e Simão respondendo disse: tenho para mim. Em outra tradução diz: suponho que aquele a quem mais perdoou. Olha, eu acredito que aquele que recebeu o perdão da sua dívida de 500 dinheiros deve amar muito mais aquele que o perdoou do que aquele que foi perdoado apenas de 50 dinheiros. E Jesus na lata lhe diz: respondeste bem. Julgaste bem, diz a tradução. E a resposta dele foi uma resposta correta. Isso mostrava que ele tinha lógica, que ele tinha raciocínio. Julgaste bem. E aí então Jesus começa a dar motivos para Simão se arrepender de ter convidado a Jesus. E Jesus usa aqui critérios absolutamente normais, costumeiros e corriqueiros dentro da sociedade israelita daquela época, da qual Simão era um profundo conhecedor. E ele então começa a dizer a ele: Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Era tradição que uma pessoa que entrasse na casa, mesmo tendo saído do banho público, até chegar à sua casa, o pó do caminho havia grudado nos seus pés, então ele lavava os pés. Existem determinadas casas aqui
em que as pessoas tiram o sapato e só entram em casa sem o sapato. E lá o costume era lavar os pés. E não me deste água para os meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e o enxugou com os cabelos da sua cabeça. Simão, está 1-0 para ela. Você não fez aquilo que você deveria ter feito para me honrar, para honrar as visitas, mas ela fez. E Jesus continua: não me deste ósculo. Ósculo é beijo. Não me beijaste quando eu entrei na sua casa. O ósculo significa eu te recebo em paz. Você é bem-vindo na minha casa. Simão, você não me deu ósculo. Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar, não o meu rosto. De você, Simão, eu esperava um beijo no rosto, mas esta não cessou de beijar os meus pés. Mas não para por aí. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. 3-0 para esta mulher. 0 para Simão. Simão, emperiquitado na sua pose, na sua fama, queria tirar proveito da presença de Jesus e recebeu uma grande lição. E Jesus continua dizendo: por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Jesus entendeu que todas aquelas atitudes dela, de chorar em cima dos seus pés, de secá-lo com os seus cabelos, de beijar os seus pés, de colocar um unguento precioso nos seus pés, era motivado exclusivamente por amor a Ele. Por isso Jesus enfatiza: porque muito amou. Jesus poderia dizer aqui: porque muito me amou, porque ela se prostrou diante de mim, e me respeitou, e me adorou, dentro da sua situação miserável, na sua situação pecaminosa. Ela deu um passo de fé. Se aquele vaso, se aquele unguento fosse o seu enxoval, ela estava declarando ali que Jesus Cristo era o seu noivo. Se aquele unguento representava a sua ferramenta de trabalho, ela estava declarando que ela iria mudar radicalmente de vida, por causa daquele encontro maravilhoso com o Senhor Jesus Cristo. Então volta a pergunta: você é Simão ou a mulher pecadora? Como está o meu amor, o teu amor por Jesus Cristo? Jesus Cristo aqui usou coisas visíveis que Simão não poderia contestar. Jesus aqui cita as obras que ela estava fazendo, obras visíveis, palpáveis, que todos ali perceberam. O que Jesus tem visto em mim? Será que eu sou Simão, apenas julgando a tudo e a todos e criticando a tudo e a todos? Ou eu tenho a cada dia manifesto o verdadeiro amor por Jesus Cristo e me prostrado aos seus pés,
e o colocado acima de qualquer outra coisa. Jesus e Deus, na Bíblia, é apresentado como Deus zeloso, que pode ser traduzido como Deus ciumento. Deus não suporta que os seus filhos coloquem uma pessoa, uma profissão, um sonho, um projeto de vida, uma aposentadoria ou qualquer outra coisa antes e acima dele. Deus é ciumento, o Espírito Santo é ciumento, ele quer ser o primeiro nas nossas vidas. Eu sou Simão ou eu sou a mulher pecadora? Vamos para João capítulo 14, 21, e aqui nós temos uma promessa maravilhosa, mas uma promessa que tem preço, uma promessa que tem compromisso, não é grátis. A única coisa grátis na Bíblia, para os que a recebem, é a salvação em Jesus Cristo. Para os que a recebem, porque para Jesus Cristo custou muito caro. E aqui nesse texto de João 14, 21, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Aqui nós temos duas palavras importantes: aquele que tem, aquele que conhece, aquele que já leu, aquele que lê a Bíblia, tem os meus mandamentos e os guarda. A palavra guarda aqui não significa pôr num cofre, não significa pôr no bolso. A palavra guarda aqui significa praticar, fazer da prática dos mandamentos do Senhor a rotina e a coisa mais importante das nossas vidas. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se eu tenho os mandamentos, conheço os mandamentos e não os guardo, à luz desse versículo significa o quê? Que eu não amo a Jesus. É forte. Você é Simão ou é a mulher pecadora? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Prova material, prova física, não é só teoria, é prova. Há no livro de Tiago uma controvérsia entre a fé e as obras. A fé é para a salvação e as obras boas devem ser o nosso padrão de vida. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, e tomara que sejamos nós, eu e você, será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Esse manifestarei a Ele significa que Jesus Cristo, por nós o amarmos, por sermos amados do seu Pai, teremos uma relação, um relacionamento completamente diferente da normalidade. Chega de comparar a nossa vida com crentes fracassados. O nosso modelo é Jesus Cristo. E eu, será que não tenho falhado nesse meu amor? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai,
e eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus Cristo disse que aquela mulher amou muito. E olhando para o garoto, o que ele tem visto? E continuando Jesus, então, eu volto a ler o versículo 47, por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Jesus Cristo é Deus, Ele sabe com quem Ele estava lidando, por isso Ele enfatiza, Ele não diz os seus pecados são perdoados, mas Ele diz os seus muitos pecados são perdoados. E disse a ela, no versículo 48, os teus pecados que são perdoados. E no versículo 50 ele diz e disse à mulher, a tua fé te salvou. O que salvou aquela mulher não foram as lágrimas, não foram os seus cabelos, não foram o seu choro, não foram o seu unguento, simplesmente foi a sua fé, porque ela sabia que ela estava fazendo isso para o Deus verdadeiro. Ela sabia que ela não estava tratando com um homem comum, mas estava tratando com Deus. As suas obras demonstram a sua fé, mas aquilo que salva é a fé. Eu sou Simão ou sou a mulher pecadora? Você é Simão ou é a mulher pecadora? Um assunto para nós pensarmos. Que tipo de crente eu sou? Será que eu estou vivendo a vida espiritual de maneira leviana? Ou eu amo ao meu Senhor, estudo e pratico os seus mandamentos, e Ele se revela a mim? A última frase que Jesus diz para ela é: a tua fé te salvou, vai-te em paz. E eu quero completar esta mensagem com uma palavra de paz que está escrita em Números capítulo 6. Em português diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em armênio diz assim: Dera ornequez e barriquez, Dera bazaretsanei e ereça cuvará o vohorniquez, Dera e ereça cuvará versanei e haharudiu da quez. Que Deus nos abençoe.